Olá, meus caros. Comentário aqui um conteúdo edificante referente à Igreja Deus e Amor, os problemas, as igrejas vazias no Brasil e no mundo, as mancadas, desacertos da própria cúpula da IPDA, precisamente da família Miranda, a pessoa de Débora, de Lurival e agora também do filho, que querem, vamos dizer assim, não desonrar como eles falam, mas é uma linguagem um pouco eufemista, mas sim aos poucos, né, mudar a característica da Igreja de Deus e Amor. Porque sempre quando muitos falam da Igreja de Deus e Amor, no passado principalmente, na época que o missionário era vivo, uma igreja de doutrina, era uma característica, algo peculiar dela, uma igreja rígida, de usos e costumes, uma igreja séria, de oração, de jejum, de consagração. E hoje em dia você olha para aquela placa do arco-íris, você olha para a igreja, que referencial você tem? O que você pode dizer? Claro que foi centralizada a referência do missionário Davi Miranda. Inclusive, já contando aqui algo pessoal, uma das primeiras vezes que eu fui para São Paulo, o motorista do ônibus que nos levou até lá foi no culto missionário, na virada de ano, dia 1º de janeiro, né, que eu fui exatamente na virada de ano, e ele disse: esse velhinho de cabelo branco eu respeito, esse é sério aí na igreja, esse a gente pode confiar. Porque, inclusive, quando a igreja aqui de Santa Catarina contratou o ônibus, deu problemas, questão de finança, algumas picuinhas e tal. Só que lá, claro, era missionário, estava pregando, aí ele teve aquela referência, e ele falou isso, nós ouvimos. Então a gente pode confiar nesse homenzinho aí de cabelo branco, porque ele, pelo menos ele aparenta ser sério. Então você vê a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Agora eu pergunto, será que essa mesma pessoa, se conduzir o pessoal até a igreja, olhar para o Lorival e dentre outros lá da própria diretoria, vai dizer a mesma coisa? Acho difícil. Até porque quem levantou o ministério, claro, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas foi graças à oração do missionário. Dobrou seus joelhos e orava, tinha os seus joelhos calejados de tanto orar. E o interessante é que o neto dele, né, disse aí recentemente que eu cresci vendo meu avô orar. Quem pode falar mais do meu avô do que eu, porque eu presenciei tudo, querendo dizer assim que os que eram crentes da Igreja de Deus e Amor e são muito mais antigos que ele não pudesse falar nada do missionário porque ele viu e atestou. E no outro ponto também a gente pode refletir que ele não queria nada, não aprendeu nada, porque se eu tivesse, por exemplo, um modelo desse, de avô, de pai, com toda certeza, eu seria já desde a mais tenra idade uma pessoa ligada a Deus e fazer a obra. Porque mesmo já não tendo referencial, eu fui assim. Então, quer dizer, eles não dão valor à joia preciosa que eles tinham. Só deram valor à joia preciosa que eles tinham na questão monetária, financeira e não espiritual, porque ali a joia era espiritual. Claro que veio como uma espécie de plus, o monetário, configurando até aquilo que Deus cumpriu na vida de Salomão, porque Salomão agradou a Deus pedindo sabedoria e Deus lhe deu prosperidade. Então todo homem e mulher que agrada a Deus, que quer servir a Ele, que pensa em Deus em primeiro lugar, que coloca o plano espiritual em primeiro lugar, vai ter também o material e demais coisas. Eu não estou aqui para defender missionário, para idolatrar missionário, mas são algumas verdades que a gente pode até extrair da própria Bíblia e pode ser com qualquer um. Eu, você, é só a gente ter isso em mente, é muito claro. Então, meus caros, a Igreja de Deus do Amor está aí passando uma vergonha, eu já diria, porque a diretoria não se entende, uma hora diz uma coisa, depois diz outra, quer implementar a mudança, o liberalismo, mas vê que ainda tem muita relutância, muita resistência, aí volta atrás. O Davizinho está aí para ser o sucessor e ele fala, né, o que der na telha. Já o Lorival é um pouco mais comedido, sempre foi um pouco mais comedido, mas ele sabia como era ele, né?
e ele está na frente da obra, inclusive o próprio Neto revelou isso, que ele está na frente, não é Ereni, ele quer implementar, mas vai colar com os jovens, por isso que ele diz que o mistério é ligado aos jovens, mas com os mais idosos, de meia idade, não vai colar, não vai. Interessante que eu vi recentemente na própria internet um comentário dizendo o seguinte, que em time que está ganhando não se mexe, é uma expressão do mundo do futebol, e é verdade. A Igreja Deus Amor era aquele time ali, era aquele grupo ali, oração, jejum, pregação, era a diferença das demais igrejas. Não adianta modernizar para ficar igual, mais do mesmo. Tem que ter diferença, tem que ter sinceridade e transparência. Não adianta também apenas ter aquela aparência de santa e não ser apenas ter aquele rótulo de que é uma igreja abençoada, de santificação, de amor, de isso, de aquilo, mas também não ter, não adianta. Tem que ser, e em boa parte a igreja Deus Amor foi. Somente quando o missionário dedicava ali aquelas campanhas, oração aqui e acolá. O missionário tinha suas falhas, tinha algumas coisas que ele era equivocado, um pouco exagerado, era. Algumas coisas no próprio RI, no regulamento interno que teriam que mudar, mas não de uma maneira tão drástica e coisas essenciais. Tipo, esse falatório profano do próprio Davizinho aí. Aí galera, pô, legal, bacana, não sei o que. Vai falar isso diante de um juiz para você ver, de modo informal assim. Ah, mas ali foi uma live. Não, ali é eles mesmos. Então, meus caros, é tanta coisa. Eu estava vendo um vídeo, e você vai ficar com um trecho desse vídeo aí, na sede mundial alguém filmando no dia de domingo, toda vazia. Eu recebi comentários de gente em Porto Alegre, dizendo também que a sede em Porto Alegre está vazia. Aliás, isso se estende a praticamente todas as igrejas no Brasil, porque não tem mais aquilo que se tinha. Operação divina, já até na época do missionário se criticava muito, que até os milagres já não aconteciam do jeito que era para acontecer, tinha muita forçação de barra, como meus próprios olhos viram, certa feita, o camarada fazendo uma oração, que era um pastor do Rio, lá em São Paulo, naquele templo reserva, ali tem um templo principal, um templozinho pequeno ali no próprio templo principal, para fazer alguns cultos. Tava lá o cara orando, vamos levantar a cadeira de roda, foi lá dos obreiros, tiraram a cadeira de roda do camarada, colocaram em cima do púlpito, dando a ideia que ele foi curado, mas o camarada estava andando, manquejando, né? E aí depois colocaram ele novamente na cadeira de roda, então não teve cura nenhuma, é só para iludir o povo. E eu depois fiquei sabendo que o Davi Filho instigava isso dos obreiros nas reuniões, antigamente. Por isso que deu o que deu com o senhor Davi Filho, que também foi outro erro de missionário, de Ereni, porque também o missionário consentiu com a vinda do Davi Filho em 2008, eu estava lá na reunião, principalmente a Ereni, que não deveria ter feito, porque já tinha caído 3 vezes, era para ele ter sido expulso. E tem horas que até eu compreendo um pouco o Lorival, porque o Lorival pelo menos ficou ali com a sua esposa. Então, tudo isso está acabando com a igreja. Aí eu me recordo daquelas mensagens do missionário que dizia o seguinte: irmão, se deixar a doutrina vai virar estátua sem cabeça, igual às outras igrejas. Depois também teve uma profecia de um uruguaio que mostrava várias cobras e várias divisões. A igreja, então, está se cumprindo essas profecias. A profecia do missionário que disse que quando acabasse a doutrina ia virar estátua sem cabeça. Estátua sem cabeça significa o corpo da igreja, mas sem a cabeça, que é Cristo, sem Cristo. Não tinha perna, não tinha braço, era completamente aleijada. Era completamente alejada. E o Senhor me disse, meu servo, El Señor me dice, mi siervo, está vendo essa estátua? ¿está viendo esta estatua? Sem perna, Sin pierna, sem braço, sin cabeça sin também. cabeza también. O Senhor me disse, eu disse, Senhor, estou vendo. Estoy viendo, Señor. O Senhor me disse, esta estátua El Señor me dice, esta estatua está simbolizando, está é uma parábola que eu falo com o meu servo, esta parábola que estoy hablando con mi siervo, através dessa estátua, a través de esta estatua, que esta estátua está representando que esta estatua está representando as igrejas la iglesia que não obedece a minha doutrina, que no obedece mi doctrina, que não prega a minha doutrina, que no predica mi que doctrina, não vive a minha doutrina, que no vive en mi são doctrina. igreja igual a essa estátua, Son iglesia igual como esta não estatua, tem a cabeça que que no é tiene Cristo, cabeza que es Cristo, não tem o braço, nem perna, nem membros, no tiene brazo, ni pierna, ni miembro, que é os membros do corpo de Cristo, que es el miembro del cuerpo de porque Cristo. lá
Na carta aos Efésios, Ahí en la carta de los Efesios, capítulo 5, capítulo 5, nós encontramos ali lo encontramos ahí. a palavra de La Deus dizendo palabra de Dios diciendo que Jesus é que Jesús es a cabeça da igreja la cabeza de la iglesia aqui na terra. aquí en la tierra. Aquela daquele pastor uruguai de divisões, quantas divisões ocorreram, inclusive essa revelação que ele teve foi no final da década de 90, e ocorreu inclusive com membros da própria família do missionário, com ele vivo Sérgio Sora, depois dele morto o filho Davi Filho, né? Então tá aí. E a igreja cada vez mais vai se declinando. Aliás, recentemente eu vi uma cena um pouco lamentável. E tudo vem a calhar com aquilo que a gente já ouvia. Ah, a família do missionário está cansada dele próprio, de escutar ele, porque é muito fardo, isso, aquilo, aquilo outro. A Ireni em cima de um púlpito mastigando chiclete. Ou pelo menos fazendo assim, dando a entender que estava mastigando. Também como a Débora, em cima do púlpito. Outrora, segundo o regulamento, não podia nem mastigar no culto. Ou seja, membros no culto. Imagina em cima do púlpito. E eu vi uma certa feita o Daniel com a Laerte Santana mastigando chiclete, mas era na garagem, uma virada de ano. E altos papos. Aí depois o Laerte Santana saiu, e a gente sabia também das histórias do Laerte Santana, né? Alguns segredinhos dele aí no Rio Grande do Sul. É brincadeira, sabe? É brincadeira. Tanto escândalo dentro dessa igreja, você nem imagina. Isso na época, 2005 a 2009, que eu vivenciei aí, né? A gente sabia de praticamente tudo. Não que a gente ia atrás, as pessoas contavam. E depois a gente via com os próprios olhos. Por exemplo, eu vi com meus próprios olhos o Daniel, com a Laerte Santana, mastigando chiclete, o Daniel mostrando o carro todo equipado no seu porta-malas, possivelmente para curtir a virada de ano, que era na virada de ano com a Laerte Santana. Eu vi os netos do missionário, cada um com seus carrões na garagem, assim como o Luiz Rubio, e um deles, inclusive, quase que me atropelou, porque eu não sabia exatamente ali andar, né? Aquela coisa da gente ser novato. E isso é as coisinhas pequenas, né? Por que o filho tá com um carrão? Porque a gente pensava, puxa vida, os outros estão se matando para ganhar almas, e os netos com baita de um carrão. Aí vem um pastor para mim, conta lá de Portugal, que o missionário deu um baita de um carro, né, para o rapaz lá de 18 anos, que era o Davi Neto. Tem as suas falhas, o missionário também. Não vamos idolatrar ele, não. Mas só que uma parte ele era certo, que era de doutrina, era oração, jejum. No fim da vida ele deu uma vacilada, e até digo por conta da pressão da própria família, que tinha aqueles fardos e tal, né, e criticava o missionário. A própria Leia chegou a dizer numa revista Expressão Jovem, aquela revista da igreja, que o pai era rude demais. Bom, deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima.